Bom dia, meus queridos alunos. Nós vamos retornar com mais uma aula de matemática. Professor Luiz Eduardo, sexto ano, aula número 7 de revisão. Sejam bem-vindos. Ordens e classes, quadro valor de lugar. Ordens e classes. No nosso sistema de numeração, a posição de cada algarismo da direita para a esquerda indica uma ordem. Cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. Observe no quadro de ordens e classes, também conhecido como quadro valor de lugar, QVL, a representação do número 5.319.276. Quadro de ordens e classes. Então, começando da direita para a esquerda, nós temos classe das unidades simples. Primeira ordem, unidades 6. Segunda ordem, dezenas 7. Terceira ordem, centenas 2. Depois, a classe dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhares 9. Quinta ordem, dezenas de milhares 1. Sexta ordem, centena de milhares 3. Depois, a classe dos milhões. Sétima ordem, unidade de milhões, 5. Oitava ordem, dezena de milhões, não temos nada, 0. E nona ordem, centena de milhões, também não tem nada, 0. Ok? Reta numérica. Reta numérica. Para visualizar melhor a sequência dos números naturais, podemos representá-la em uma linha reta chamada de reta numérica, tá? Aí vocês observem a reta numérica com as marcações dos algarismos de 0 até 20, não é isso? Então reparam que mais ou menos eles têm o quê? A mesma distância entre si, equidistantes. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poderia continuar até o infinito, ok? Reta numérica, continuação. A reta numérica em que estão representados os números naturais tem origem no ponto 0 e é crescente para a direita. Vai sempre aumentando, né? De modo que a distância de um número dado para o seu sucessor é sempre igual, equidistante, né? Uma reta numérica pode ter intervalos diferentes, de 1. A sequência pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, e por aí vai, ok? Propriedades da adição. Propriedades da adição pode ser comutativa, associativa, elemento neutro e também tem a propriedade do fechamento, tá? Propriedade comutativa, nós temos o exemplo, 10 mais 20 é igual a 20 mais 10. Então, significa o quê? Eles só trocaram de posição, mas o valor, a soma, continua com o mesmo valor, tá? A propriedade associativa, 4 mais 3 mais 5, entre parênteses, é igual a 4 mais 3, entre parênteses, mais 5. Então, reparem que 3 mais 5, 8, mais 4, 12. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. Então, o mesmo resultado, tá? Então, essa é uma propriedade associativa. E a propriedade do elemento neutro, 92, um exemplo aí, 92 mais 0 é igual a 0 mais 92. O que significa? Que o 0 é o elemento neutro da adição, tá? Qualquer número que você somar 0 vai dar o próprio número, tá? Ainda existe a propriedade do fechamento. Os números naturais somados obterão como resultado um outro número natural. Exemplo, 30 mais 7 é igual a 37. Somando dois números naturais, 37, vamos obter um número também natural, 37. Ok? Sequências numéricas. Então, reparem aí, os bonequinhos segurando os dadinhos, né?
1, 2, 3, 4, 5. Se tivesse mais bonequinhos, 6, 7, 8, por aí vai, ok? Seria uma sequência. Depois, abaixo, nós temos qual o próximo número da sequência? Reparem que temos 1, 9, 25, 49. E qual seria o próximo número? 64, 72, 81. Vamos pensar. Então, existe aí um segredinho nessa sequência. Por exemplo, os números ímpares multiplicados por eles mesmos vão dar esses números aí. 1, 9, 25, 49. Por exemplo, número 1 é ímpar. 1 vezes 1, 1. Número 3 não é ímpar. 3 vezes 3, 9. Número 5 ímpar. 5 vezes 5, 25. 7, número ímpar. 7 vezes 7, 49. O próximo número depois do 7, que seria ímpar, é o 9. 9 vezes 9, 81. Então, a resposta correta seria o 81. Tá? Depois temos um quadro ao lado. Qual o próximo número da sequência? Né? Então, temos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Conhecido como sequência de Fibonacci. Então, repare, se você começar a somar, ó, 1 mais 1, você vai ter 2. 1 mais 2, você vai ter 3. 2 mais 3, você vai ter 5. 3 mais 5, você vai ter 8. 5 mais 8, você vai ter quanto? 13. 8 mais 13, então o próximo número seria quanto? 21. Depois, 21 mais 13, 34. E por aí vai a sequência. Tá bom? Então, essa sequência também tem um segredinho. O segredo é ir somando os dois primeiros números, depois o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto com o sexto com o sétimo e por aí vai. Ok. Localização dos pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Vamos abordar neste ano somente o primeiro quadrante, conforme a localização dos desenhos no gráfico ao lado. Então, reparem aí, no desenho da esquerda, né, no primeiro desenho, nós temos dois eixos que se cortam entre si e formam um ângulo de 90 graus. São eixos perpendiculares. Então, eixo das abscissas, eixo X. Eixo das ordenadas, eixo Y. Aí temos, no sentido anti-horário, os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse ano, nós vamos estudar somente o primeiro quadrante. São números naturais, tá? São só dos números naturais. Então, observem aí. No segundo quadro, à direita, nós temos uma casinha e uma árvorezinha, tá? Aí, nessa casinha, nós temos o ponto A, B e C. E na árvore pequenininha, nós temos E, C, aí nós temos D, E, F, tá? Então, cada ponto desse determina uma coordenada cartesiana, tá? Mais tarde, nós vamos determinar essas coordenadas, ok? Exemplo de determinação dos pontos. Determine os pontos A, B e C do gráfico no plano cartesiano abaixo. Então, temos aí, no quadro da direita, não é isso? Nós temos um plano cartesiano. Ponto A. Vamos verificar quais são as coordenadas do ponto A. Então, repare que ele está em relação ao eixo X. Se você prolongar uma reta do A, do pontinho A até o eixo X,
Ele vai cair no número 5, não é isso? Porque temos no eixo X a seguinte marcação. 1, não tem o 2, mas considera-se o 2 ali no segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o 8. Então, o A, a projeção dele para o eixo das abscissas, o eixo X, 5. E a projeção dele, né, do ponto A até o eixo Y, ele vai para o número 6, porque nós temos a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, as coordenadas do ponto A é 5 e 6. Vamos para o ponto B. Ponto B, prolongando a reta até o eixo X, ele vai para o 1, né? E prolongando a reta até o eixo Y, ele vai para o 4. Então, as coordenadas do ponto B, 1 e 4. Já o ponto C, prolongando a reta até o ponto X, o eixo X, ele vai para o número 4. E prolongando uma retinha até o eixo Y, ele vai para o número 2. Então, as coordenadas do ponto C é 4 e 2. Então, primeiro vem o X, depois sempre o Y. Tá? Então, essas são as coordenadas do ponto A, B e C. E no quadrinho, né? No quadrinho, o primeiro quadrinho à esquerda, nós temos em romano 1, 2, 3 e 4. O que significa isso? O número 1 no sentido anti-horário, né? Número 1, primeiro quadrante. Número 2, segundo quadrante. Número 3, em algarismo, romanos, terceiro quadrante. E número 4 também, romanos, quarto quadrante. Então, todos esses números em romanos significa a marcação dos quadrantes. Poliedros ou sólidos geométricos. Poliedro quer dizer, o que significa poliedro? Poli, diversos, edro, face, né? Diversas faces. Então, alguns poliedros ou sólidos geométricos. Então, reparem aí. O número 1 é pirâmide de base quadrada. Uma pirâmide de base quadrada. O número 2, paralelepípedo. O número 3, como está em pé o paralelepípedo, já passa a chamar prisma de base quadrada. Prisma. O 4 representa um cone, tá? A base é circular, ok? Depois, o 5 é o cilindro, também de base circular. Base e topo, né? Depois, o número 6, prisma de base triangular. Base e topo, né? A base embaixo, topo em cima. São dois triângulos. Então, prisma de base triangular. Número 7 é a esfera. Esfera é como se fosse uma bola. Isso, a nossa bola. Número 8, pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque a base dela é um hexágono, tá? São 6 lados, a base da pirâmide. E o último, o 9, o cubo, tá? O cubo pode ser também conhecidamente chamado como dado, né? O nosso dadinho é um cubo. Ok? Associar pares ordenados de números naturais a pontos do plano cartesiano no primeiro quadrante. Então, lá, par ordenado obedece uma certa ordem. Ou seja, primeiro vem o x, depois o y. Está entre parênteses aí, x e y. Primeiro elemento, a abscissa, representa o x. Segundo elemento, ordenada, representa o y. Ok? Então, é chamado de coordenadas cartesianas. Coordenadas é o par ordenado, com 2 valores, um para x, outro para y. Ok? Então, temos aí, ponto A, 6 indica x e 4 indica y. 6 e 4 aí no gráfico.
Só que o nosso gráfico está com problema, não é 6 e 4 aí no caso. Aí no caso seria 5 e 4. Observe aí, no gráfico, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, o nosso ponto 6 não seria 6, é o 5. 5 e 4. Reparem que quando se faz a projeção do A até o eixo X, ele não cai no 6, ele cai no 5. E a projeção do A no eixo Y realmente cai no 4. Então é 5 e 4. O primeiro número do par deve ser localizado no eixo das abscissas, eixo de X. O segundo número deve ser localizado no eixo das ordenadas, Y. No encontro das perpendiculares, os eixos X e Y, a partir dessas coordenadas, encontramos o ponto procurado, tá? Então, esse ponto aí, ponto A, 5 e 4. No quadro ao lado, nós temos o plano cartesiano, né? Formado pelo eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então está numerado. Repare que para cima e para a direita são sempre pontos positivos, né? Para baixo do zero e à esquerda do zero são pontos negativos. Nesse ano nós só vamos estudar o primeiro quadrante, que são os pontos positivos, tá? Ok? Determinação dos pontos no plano cartesiano. Existe convencionada uma norma para a determinação dos planos no plano cartesiano. Primeiro coloque-se a medida do eixo X, abscissas, e depois a medida do eixo Y, ordenadas. Entre parênteses, na forma x, y, tá? x, y. Exemplo, determine os pontos indicados na figura. Ponto A. Então, veio na casinha ali, onde está o ponto A? Projetando até o eixo X, eixo das abscissas, ele cai no 2, e projetando até o eixo das ordenadas, no Y, ele vai o 3. Então, 2 e 3, as coordenadas do ponto A. Ponto B, projetando até o eixo das abscissas, X, ele cai no 7. E projetando até o eixo das ordenadas em Y, ele cai no 5. Então, as coordenadas do ponto B, 7 e 5. Já no ponto C, se você for projetar para o eixo X, ele já está no eixo X. Então, já está no eixo X, ele está no número 8. Já está no número 8. Agora, se você for projetar para o eixo Y, ele vai chegar ao 0. Então, é 8 e 0. Ponto D, projetando para o eixo X, ele está no 11. E projetando para o eixo Y, ele vai no 3. 11 e 3. E no ponto E, né, levando uma reta até o 8x, até o eixo de X, ele está no 10. Levando uma reta até o eixo Y, ele está no 7. Então, 10 e 7. E o ponto F, né, projetando para o eixo X, ele está no 8. E projetando para o eixo Y das ordenadas, ele está no 5. Então, essas são as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F. Ok? Encerrando a aula. Então, reparem que lá no canto superior direito, nós temos um amiguinho com um cachorrinho. Então, isso aí é amigos para sempre. Isso aí é homenagem para vocês, tá? Estamos finalizando a aula e temos alguns lembretes para todos os alunos. Para que possamos verificar o que foi aprendido e confirmar quem assistiu à aula, precisamos que acessem o link com atividades do Google Forms, conforme a seguir. Então, esse link
é da aula número 7, para vocês fazerem os exercícios pelo Google Forms. Não se esqueçam de anotar nome completo e turma no aplicativo Google Forms. Usem máscaras, lavem sempre as mãos com álcool gel e evitem aglomerações. Protejam-se. Estudem para um futuro melhor e até a próxima aula. Então temos depois as crianças com máscaras, né? Um desenho das crianças com máscaras para se proteger do Covid-19. E temos uma árvore com coraçõezinhos. Esses corações são para vocês, representando cada aluno. Ok? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.